lembra que no início da nossa live eu bati um papo com você, disse que tinha uma surpresa para você. Dito. Vamos embora, eu gosto de surpresa. Vamos lá. É o seguinte, eu quero aqui de público me retratar perante ao Paulo Figueiredo. Por quê? Porque nos estertores do governo Bolsonaro, quando você, o único jornalista, dizia que os militares eram melancia, eu lhe odiava, Paulo. Lhe odiava. Lhe odiava com todas as minhas forças. Fazia minhas lives dizendo, não, ele não sabe de nada. Como é que ele pode saber mais que o presidente Bolsonaro? Como é que Paulo Figueiredo ousa querer saber mais que o presidente Bolsonaro? Continuo com o presidente. Não vou dar ouvidos a esse cara. Bem, no final das contas, tudo que você falou era verdade. Então, aqui, de público, eu te peço perdão por ter discordado de você durante aquele período. Já havia comentado isso nas minhas lives com o meu público e disse, no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou dizer para ele pessoalmente, ou pelo menos através aqui do vídeo, que eu estava errado e que você estava certo. Então, meu amigo, eu já gostava muito de você, mas naquele período ali do final do governo, eu dizia, não é possível, cara, tanto tanque para lá, para cá, tanta movimentação, tanto decreto, não é possível, não é possível. E tentava me agarrar a qualquer coisa, entendeu, Paulo? Mas hoje eu dou a mão à palmatória, sei que você é o melhor jornalista sobre assuntos internos das Forças Armadas, especialmente do Exército, porque você tem as suas fontes, cara. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de corte. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Então fica aqui essa ressalva aí para você, meu amigo. Você me desculpe, mas hoje eu já não duvido mais nada de você. Tá tudo certo. Então, essa é uma característica do meu trabalho que, graças a Deus, a vida me levou a certas circunstâncias, né? Eu já passei por bastante coisa por aí, já assassinaram minha reputação muito antes de tudo isso acontecer. Enfim, é uma trajetória longa que não vem aqui ao caso. Mas uma coisa que eu aprendi eu não me importo nem um pouco mais com o que as pessoas falam ou deixam de falar de mim, exceto se aquilo tiver um fundo de verdade. Então, toda vez que alguém me critica, eu faço uma autorreflexão. Isso que a pessoa está falando é verdade? Não, não é. Então, eu vou continuar falando o que eu penso, mesmo que isso desagrade as pessoas. E eu passei por isso em vários momentos na minha carreira, inclusive carreira jornalística. Vou dar um exemplo aqui. Era muito impopular eu dizer que eu fazer críticas, por exemplo, ao Sérgio Moro. E eu batia sem dó no Sérgio Moro. E o tempo mostrou quem era o Sérgio Moro. A mesma coisa em relação a essa questão dos militares. Eu apanhei muito. No próprio 8 de janeiro, eu quero conversar sobre isso contigo especificamente, eu fui ao ar para dizer para as pessoas, vocês estão sendo estúpidas. Saiam daí agora. A imprensa disse que eu incentivei os manifestantes. Eu fui para o ar para chamar as pessoas de estúpidas e dizer para elas saírem. Eu já estava com as minhas redes bloqueadas até naquele momento. E muita gente... Aquele dia eu fui massacrado no chat da Jovem Pan. Mas o futuro mostrou que o que eu dizia que ia acontecer sobre o 8 de janeiro, eu falava, cadê as forças de segurança? Isso é muito estranho. O que está acontecendo? Isso é uma armadilha. E aquilo se mostrou verdadeiro. Então, o que eu vou fazer sempre, Didi? Por isso que eu digo que eu não sou bolsonarista. Eu tenho tido enormes divergências com o presidente Bolsonaro, de quem eu sou sim admirador, de quem eu sou sim, eu posso dizer amigo, talvez, uma pessoa que eu gosto muito da pessoa do presidente Bolsonaro. Comigo ele é um cara nota 1000, gentil, bem intencionado, patriota, etc, etc. Só que eu acho ele um péssimo estrategista. Eu acho que existe uma enorme responsabilidade dele na situação na qual nós estamos,
aquela história do confia, xadrez 4D, aquelas charadinhas, né? Lembra? Por que diabos o presidente ia para frente das pessoas e ficava lá chorando e calado? Por que ficar calado? Né? O que estava, assim, o caminho que o Brasil seguiu, eu posso fazer uma jornada aqui, desde o primeiro nomeação do Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal para a Polícia Federal, para a diretoria da Polícia Federal, onde ele tomou a primeira enquadrada do Alexandre e não peitou. Ali foi o marco zero. Marco zero. Até outros momentos de interferência, a fita dos... Fita, né? Fita porque eu sou velho. A gravação da reunião ministerial ter sido entregue, não deveria ter sido entregue nunca, embora o conteúdo fosse positivo. Ele devia ter vazado na imprensa para dizer assim, eu vou vazar, eu não reconheço a sua autoridade para isso. A gravação da reunião ministerial, o acabou porra do Alan dos Santos. Mas você não acha, Paulo, que é muito da personalidade do presidente, até você que conhece pessoalmente o presidente, já teve a oportunidade de conversar com ele, você não acha que é da personalidade dele não querer esses embates, cara? Acho. Não tem o que passa para mim, entendeu? Mas eu acho que é da personalidade do Brasil. O Brasil tem uma característica que eu chamo de deixa-dicismo, que é o deixa disso. Tudo é deixa disso. Não. Deixa disso. Deixa disso. O cara faz uma coisa errada, então você. Não, pô, não dá uma porrada na cara dele, não, deixa disso. Então, chega um momento, só que isso é muito. É presente em todas as camadas. Então, havia deixa-dicistas. As Forças Armadas, por exemplo, são forças deixa-dicistas. O Brasil não entra em guerra porque as Forças Armadas são deixa-dicistas. Então, qualquer conflito internacional, não, deixa disso. O deixa disso, ele é útil na vida. Mas às vezes não. Porque se entra um cara na sua casa e fala que vai estuprar tua mulher, vai matar teus filhos e vai roubar tuas coisas, você não vai resolver no deixa disso. E eu acho que o presidente Bolsonaro foi deixa-dicista durante todo o processo. E acho que ele teve uma confiança nas Forças Armadas que não era... Veja bem, Didi, vamos raciocinar aqui junto. Aqui a gente está num bate-papo. No mesmo momento em que as Forças Armadas faziam... elas estavam acompanhando o processo eleitoral, certo? Sim, oficialmente. Oficialmente. Elas fizeram um relatório, onde elas, no relatório, dizem assim, olha, nós não conseguíamos olhar o código-fonte porque só deixaram a gente entrar com um lápis e um papel para analisar, sei lá, 20 milhões de linhas de código, não me lembro mais quantas eram. Isso estava acontecendo. E enquanto isso estava acontecendo, o Bolsonaro estava disputando a eleição normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Confiante de que o relatório das Forças Armadas ia trazer os problemas das eleições. Ora, isso é uma loucura, porque ou ele não estava conversando com as pessoas que estavam fazendo o relatório, ou ele aceitou, Didi, que é pior, ou ele aceitou que o relatório fosse feito naquelas condições e aceitou disputar assim mesmo. E eu vou dizer que é a segunda alternativa. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha uma leitura equivocada do cenário. Isso é má assessoria. Isso ele me falou. E ele repete, aliás, ele repete publicamente, mas ele já tinha me dito. Eu tenho muito mais voto nessa eleição do que eu tive na eleição passada. E isso é uma leitura equivocada da situação. O Bolsonaro, o Brasil estava de fato dividido. Não, mas aí o Bolsonaro ia para as ruas e tinham 300 mil pessoas e o Lula ia para as ruas e tinham 5 gatos pingados. Porque em ciência política, intensidade de apoio e quantidade de apoio são coisas diferentes. Sim. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Se eu tiver 1 milhão de pessoas que me apoiam loucamente, eu faço mais barulho do que qualquer outro. E não é o caso. Bolsonaro tinha muita gente. Mas essas pessoas, o nível de apoio louco, de intensidade do Bolsonaro era muito grande. Eu recebi as pesquisas internas da campanha dele. O bom do jornalista é que agora o Globo descobriu que... O Globo não, o Estadão descobriu que eu tinha fonte. Que os assessores do presidente trocando meu telefone. Claro que eu tenho fonte, porra, eu vivo disso. Eu vi você dando a resposta para o jornalista do Estadão.
Não, mas aquele cara vem mais. Eu vou dizer, vou contar toda a história de quem é Marcelo Godoy. Eu vou contar numa série de reportagens que vai sair daqui para frente. Eu tô vendo se a Oeste vai ter coragem de publicar, porque eu mandei para eles pra gente publicar junto, porque eu confio muito no trabalho da Oeste. Sim. Mas eu estou fazendo uma série de reportagens mostrando o link entre o PT e as Forças Armadas e quem é a instituição que faz o link entre o PT e as Forças Armadas. Uma ONG Eu já petista. posso até imaginar qual seja a instituição, né? Eu digo qual é o nome aqui, vou fazer um spoiler. Se chama IREE, ou IREE, para mim que sou do Rio. Depois vocês procurem. A instituição que é do segundo maior doador de campanha do Lula e na qual está fazendo palestrinha o senhor comandante do Exército. General Tomás fazendo palestrinha numa ONG petista. Né? Esse que disse que as Forças Armadas são entidades apartidárias, sim, esse está fazendo palestrinha num instituto que é composto de todas as pessoas do instituto que são ligadas ao PT. O vice-presidente era ex-CGU da Dilma, ministro do Planejamento da Dilma. Palestra Ele paga, é o segundo doador do PT. Essa ONG é a ONG que está fazendo a interface entre o PT e as Forças Armadas e está, inclusive, alterando política pública. E sabe quem que fica cobrindo os eventos dessa ONG? Marcelo Godoy, o jornalista que fez a peça para me difamar. Pois é. E sabe com quem que o Marcelo Godoy estava na Câmara na semana passada, num evento do PT? Com os 2 diretores desse IREE. Na Câmara, num evento do Rui Falcão na Câmara dos Deputados. E o Marcelo Godoy, o meu difamador, na mesma semana em que ele me difama, ele tá lá num evento do PT. Então, eu sei quem são esses caras todos, Didi. Modéstia à parte, eu sei fazer o que eu faço muito bem. E eu vou expor Marcelo Godoy, que era um Zé Ninguém, a maior ganho da vida dele tinha sido um prêmio Jabuti, agora vai ficar famoso como ativista petista. Esse negócio de repórter especial do Estadão é o escambau. Você não é repórter, você é moleque, você é militante. Você, Marcelo Godoy, é moleque militante. Repórter especial é o escambau. Essa porcaria que você trabalha, que já foi um jornal, porra, o Jornal dos Mesquita, né? Meu amigo Fernão, pô, papel do Estadão na Revolução de 32, pô, papel do Estadão contra Getúlio Vargas, essa porcaria. Você lembra o tamanho físico do Estadão de domingo? Exato. O pessoal tá falando do Reinaldo Azevedo aqui com o REE, tem razão. Reinaldo Azevedo, inclusive, é contratado professor de uma outra iniciativa do dono do IREE. Vocês acham que mudou de posição do dia para a noite? Como? É por isso que os caras querem me matar, o Didi. Por isso que os caras querem me matar, porque vai puxando novelo de lã. E eu vou dizendo quem é quem, e eu não tô nem aí. Eu não tô absolutamente nem aí. Vocês já fizeram tudo que vocês podiam fazer contra mim. Já fui cancelado e passo bem.